Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No comentário de hoje eu quero falar sobre o lugar escondido ou o lugar secreto onde a palavra de Deus está escondida. Nós sabemos que a vida eterna vem através de Jesus Cristo ou através de crer na palavra feita carne. Jesus Cristo, ele disse: quem de mim se alimenta, de mim viverá. Por isso que a Bíblia fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois João acrescenta: e a palavra se fez carne. Toda essa Bíblia, todo esse livro que chamamos de Bíblia, um dia ele estava na mente de Deus. E os profetas, estes homens inspirados por Deus, eles captaram a palavra de Deus, porque a palavra vem ao profeta. E eles, então, homens inspirados por Deus, eles escreveram a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo em forma de letra. Por isso que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Mas essa vida eterna, ela não está acessível a qualquer pessoa. Ela só está acessível à semente eleita, aos chamados, eleitos e predestinados por Deus para receberem a vida eterna. Quando você vem ao mundo, você já vem com uma semente em seu coração, e essa semente é colocada ali desde antes da fundação do mundo. E está ali, ela jaz dentro do coração humano, esperando pela palavra manifestada. Por isso que Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra sair da boca de Deus significa que um dia ela era um pensamento e depois ela foi expressada. E uma vez expressada, ela não pode voltar atrás sem que cumpra o propósito para o qual Deus a destinou. E toda vez que essa palavra é expressada, então ela se materializa. Por isso que dizemos que o verbo se fez carne. Por isso que Jesus disse que examine a Bíblia, ou examine a palavra, ou examine as Escrituras, porque elas falam de mim. Então, quando diz que o verbo se fez carne, significa que o homem Jesus Cristo e sua mensagem eram a mesma coisa, porque ele era a palavra manifestada. E toda vez que a palavra vem a um homem da escolha de Deus, na estação apontada por Deus, de acordo com a Escritura, essa Escritura primeiro ela vem ao profeta, ela é revelada ao profeta, o profeta expressa aquela palavra, então ela se cumpre. Então toda vez que a palavra está manifestada, podemos dizer que Jesus Cristo está em carne humana. Agora, isso não está acessível a qualquer pessoa, isso está acessível apenas ao eleito. Agora, isso é um plano na mente de Deus, isso foi traçado por Deus para ser assim. Jesus Cristo deu graças a Deus e ele disse: graças te dou, ó Pai, que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Há dois propósitos pelos quais Deus fez assim. O primeiro propósito é porque ele nos fez como ovelhas, e como ovelhas nós dependemos do pastor. Ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a segunda coisa é porque ele não permitiu o acesso à semente da serpente aos filhos de Satanás, aos filhos do maligno, não permitiu que eles tivessem acesso à árvore da vida. A árvore da vida é a pessoa de Jesus Cristo. E esta palavra feita carne, então ela é a árvore da vida manifestada. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a árvore da vida. A verdade é a palavra manifestada. A vida só está na palavra, não está em nenhum outro lugar. Não está num credo, não está numa interpretação, não está na filosofia, não está na sociologia, não estão nas fábulas que os homens contam. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso que quando a palavra está manifestada ou feita carne, é que podemos dizer que Jesus Cristo está manifestado. Nós temos um exemplo disso na vida do profeta Elias, quando ele estava debaixo de uma perseguição, porque Jezabel estava perseguindo Acabe, aquele rei perverso que tinha casado com
uma idólatra que trouxe para dentro de Israel a adoração ao Deus Sol, que é o antigo Deus Baal. Então Elias estava ali para repreender aquela falsa profetisa, repreender o rei Acabe por toda a perversidade que ele estava cometendo. Eles tinham introduzido a idolatria dentro da nação de Israel. Veja, Israel não tinha anulado a verdade de que há um Deus, mas Satanás misturou a falsa religião com a verdade da palavra. Esse é o plano de Satanás, misturar a falsa religião com a verdadeira religião, com a verdadeira palavra de Deus. Então, apareceu Elias profetizando, e Elias então trouxe um julgamento sobre a nação, dizendo que não choveria por 3 anos e meio, a não ser através de sua palavra, quando ele ordenasse que a chuva viesse pela segunda vez. Ele fez cessar a chuva. Não havendo chuva, não havia plantio, e não havendo plantio, não havia colheita, não havendo colheita, havia fome. E ali estava uma crise deflagrada sobre a nação, um julgamento de Deus sobre aquele povo que havia rejeitado a verdade da palavra e tinha trazido para dentro da nação, para dentro do templo, a adoração ao Deus Sol. E Elias profetizou, e depois ele foi ordenado por Deus a ir a um lugar secreto junto ao ribeiro de Querite, e lá junto desse ribeiro Deus o alimentaria de acordo com o plano de Deus. Aqui ele estava dando uma ideia do plano de Deus para os nossos dias, quando o profeta Elias de Malaquias 4 também traria fome sobre a terra, de acordo com Amós capítulo 8, que haveria fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E as pessoas iriam de um mar a outro mar, de um ocidente ao oriente, entrando por todas as portas, e não encontrariam a palavra. Agora é uma coisa muito estranha dizer que eles não encontrariam a palavra de Deus. Se temos a Bíblia impressa, temos a Bíblia online, temos a Bíblia gravada em pendrive, temos a Bíblia digital, temos todas as formas de impressão e todas as versões que você possa imaginar. Por que a palavra de Deus não está acessível? Bem, é simples. Muito embora as pessoas tenham o livro na mão, tenham a Bíblia, acesso ao livro chamado Bíblia, eles não têm acesso à revelação da palavra, ao entendimento da palavra, eles não têm acesso à vida que está dentro da palavra. Então, Jesus disse que essas coisas estariam escondidas dos sábios e entendidos. Então, o acesso à árvore da vida, o acesso à palavra da vida, só estaria aberto aos seus eleitos. Jesus Cristo disse: aos outros eu falo por parábolas, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então muitas vezes as pessoas ouvem, mas não escutam, porque escutar significa entender. Elas podem escutar, mas não estão entendendo. Jesus disse: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, porque a palavra não está acessível à semente da serpente. Por isso Jesus disse: todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Depois ele acrescenta: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Então ali estava Jesus Cristo em carne humana. O problema sempre foi o véu, a carne, a pessoa aonde a palavra está manifestada. Veja, eles não podiam entender que Jesus era a escolha de Deus, que Jesus era o verbo que havia se feito carne, que Jesus estava na estação apontada, que ele estava de acordo com a Escritura. Veja, a palavra vem primeiro ao profeta. Lá estava João Batista, na água. Ele era o profeta do dia. E sendo Jesus a palavra, ele não podia se manifestar sem que primeiro viesse a palavra que estava em carne humana na pessoa de João Batista. Então ele veio na água, aonde estava João, e quando ele foi batizado, a luz, o pilar de fogo desceu sobre ele de acordo com a profecia. Nós tivemos agora, no tempo do fim, esse mesmíssimo acontecimento, quando o profeta irmão Branham estava batizando na água, no rio Ohio, 500 pessoas. Veja, a mesma luz que veio sobre Jesus Cristo na sua primeira vinda, veio sobre William Branham na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, porque a palavra sempre vem ao profeta, e ela veio para encarnar-se no profeta de Malaquias 4.
Porém, estas verdades não estão acessíveis a qualquer pessoa, só está acessível ao eleito, ao predestinado. Por isso esse lugar secreto é um plano de Deus, é um propósito de Deus esconder a palavra. Na mensagem Alimento Espiritual em Seu Devido Tempo, diz assim o profeta Irmão Branham, parágrafo 95 e 96. Lembre-se, ele entrou, referindo-se a Elias, ele entrou em um lugar sagrado pelo plano de Deus. Então é um plano de Deus esconder a palavra. Pelo chamado de Deus. Então, segunda coisa, primeiro, um lugar secreto. Segundo, chamado. Não é para qualquer pessoa, é para aquele que Deus chama. E terceiro, a palavra de Deus que estava representada naquele pão que os corvos traziam de manhã e traziam de noite. Elias entrou em seu lugar secreto pela presciência de Deus. Isto é, um plano. Deus pensou e Deus executou. E o chamado sobre a sua vida e conforme a palavra. Se esse não é a maneira de entrar, eu não sei como chegamos lá. Então a única forma de entrar a esse lugar secreto, entrar por essas portas secretas, é através de um chamado. Deus chama seu homem, ele tem que ser predestinado para isso. Como lá atrás no passado, o sumo sacerdote podia entrar atrás do véu no dia 10 do mês 7, onde estava uma bacia com o maná atrás do véu, o maná que não desvanecia. Aquele maná estava no lugar escondido e só tinha acesso ao maná o sumo sacerdote, que podia entrar lá dentro no dia 10 do mês 7, uma vez no ano. Nenhum homem podia entrar, só ele podia entrar. Isso é um tipo do eleito, agora chamado aqui no tempo do fim a participar desse maná escondido. E note, antes da seca começar, por isso Deus ordenou ao profeta que armazenasse alimento antes que a seca chegasse. Hoje é uma seca espiritual em todo o mundo e o julgamento está sobre a terra. Você pode ver que lá a Odisseia está cega, miserável, pobre, nua e entregue aos seus prazeres. É os dias de Sodoma, os dias de Gomorra, é os dias de Noé. O mundo está num colapso moral, cívico, social, espiritual. É o tempo de apostasia. As pessoas vão de igreja em igreja e não encontram a palavra, porque ela está escondida. Veja, Elias entrou nesse lugar de segredo pela sua vida. Ele foi lá para ser alimentado. A morte estava atingindo o país. Um verdadeiro tipo de que antes do juízo começar a golpear a terra, a igreja já está chamada a sair, a noiva já está escolhida e só esperando antes do juízo golpear, já esperando, comendo o alimento de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus. E qualquer homem, seu juízo normal, sabe que estamos indo direto na direção, estamos bem na hora do juízo. Veja, ele disse isso na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Irmão, considere isso. Deus te abençoe, trabalhemos juntos, compartilhe essa mensagem, inscreva-se, aperte do sininho e nós estaremos sempre te chamando quando houver uma nova postagem. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.